É importante estar seguro ou segura na internet. Vai que alguém tenta te hackear. Já aconteceu comigo. Recentemente, inclusive. E um dos jeitos de aumentar sua segurança online é usar um VPN. Um VPN é uma ferramenta que evita vazamentos de dados pessoais, tipo suas senhas ou o número do seu cartão de crédito. E um VPN também serve pra gente, aqui do Brasil, conseguir acessar servidores de outros países e ver conteúdos que só estão disponíveis por lá. A NordVPN oferece o que existe de melhor em proteção dos seus dados na internet. E essa proteção está com condições bem especiais. Além de um desconto especial, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. E, se você fizer uma assinatura e achar que não é a sua, tem 30 dias para cancelar e receber todo o seu dinheiro de volta. Todo! É só entrar em nordvpn.com/o-síndico. Nord é N de navio, O-R-D, vpn.com/o-síndico. Ou clicar no link que está aqui mesmo no texto de descrição desse episódio, na mesma plataforma de áudio que você está ouvindo agora. Muito obrigado, NordVPN, por fazer do meu trabalho um pouquinho mais seguro. É madrugada de um dia de semana. 4 pessoas estão na garagem do prédio. 2 são moradores. 1 é funcionário. A 4ª pessoa foi eleita para representar o condomínio. Um homem que se apresenta como Hanif. O grupo está no meio de uma discussão acalorada. Não tô bem. Não tô legal. Hanif grita. O morador pede que ele abaixe a voz. Abaixa a voz do caralho, porra! Hanif tem um desentendimento com essas pessoas. Uma rusga que começou dias antes. Esses moradores estavam com uma pulga atrás da orelha. Tinham descoberto que o nome dele não era Hanif, era Wanderson. E começaram a pedir para ver as contas do condomínio, porque desconfiavam que algo ali não estava certo. A disputa começou civilizada, com e-mails e mensagens de zap, até que virou um barraco. Um dia, à noite, esses moradores estão voltando para casa quando cruzam com o Hanif na garagem. Já é quase meia-noite, mas a regra de manter silêncio nas áreas comuns nesse horário não é respeitada nesse momento. Hanif diz que ficou sabendo que um desses 2 moradores tinha chamado ele de moleque pelas costas. E começa o berreiro. Vai tomar no seu cu! Tô mandando você tomar no seu cu! Pronto, acabou! O morador pergunta, é sério isso? Você não quer conversar que nem gente? Não quero conversar com você como gente! Acabou o assunto, porra! Esses 2 moradores toparam conversar comigo. Contaram seu lado da história e confirmaram a versão que tá num boletim de ocorrência também. Mas não querem aparecer de jeito nenhum. Dizem que tem medo de Hanif, porque ouviram dele palavras como... Eu só não dei 2 tiros no peito do seu marido hoje, por sorte de Deus. Agora vai lá processar, caralho! Como essa gravação foi feita num celular, num lugar cheio de eco, vale aqui repetir o que o Hanif diz. Eu só não dei 2 tiros no peito do seu marido hoje, por sorte de Deus. Os moradores respondem pro Hanif, você tá bêbado, mas garantem que não vão passar pano. Dizem que vão procurar a justiça. É aí que Hanif repete a ameaça. Chamar a justiça depois de 2 tiros no peito dele! Um dos moradores diz que não se sente seguro dentro da própria casa. Eu tô falando, Wanderson Hanif tá falando que hoje de manhã ele só não tomou 2 tiros no peito porque ele não teve jeito. Agora você vai processar, vai chamar... Você quer chamar a polícia? Vai chamar a polícia. E os condôminos seguem a sugestão do Hanif. Vão da garagem direto para a delegacia de polícia. No boletim de ocorrência, afirmam que Hanif tinha quebrado o carro deles no dia anterior. E que, quando eles foram perguntar o que houve, rolou esse arranca-rabo na garagem. Essa acusação vinha com provas. As câmeras de segurança do prédio captaram o momento em que o Hanif se aproxima de uma doblô com um pedaço de pau. Ele anda com o bastão rente ao corpo, até chegar do lado da doblô. Então, levanta o pau com os 2 braços e dá 1, dá 2, dá 3 pauladas na janela, até o vidro quebrar. Os moradores mostram as imagens para a polícia. Dizem que se sentem ameaçados, que o homem eleito para cuidar do prédio cometeu um crime. O escrivão faz um boletim de ocorrência que registra tanto a destruição do carro quanto a ameaça ouvida na garagem. Mas quem lê esse BO vai notar um detalhe nele. O endereço do ocorrido é no bairro do Bom Retiro. Esse prédio não é o Vibe República. É outro condomínio no centro de São Paulo pelo qual Hanif já tinha passado antes de virar síndico do Vibe.
E essa briga, gravada e documentada, aconteceu em 2016, 2 anos antes dele chegar no prédio da República, dizendo que era dono de quase 20 apartamentos. Eu sou o Chico Felitti e esse é o Síndico, um podcast da Folha e da Pachorra Felitti Áudios, Livros e Filmes que narra a história de um homem e 2 prédios na cidade de São Paulo. Episódio 2. Tom e Jerry. Quando os detetives do prédio Vibe estavam planejando tirar Hanif do poder, eles foram atrás de uma advogada. A Lígia, o Raul, o Bruno e a Evelyn procuraram uma profissional lá em 2020, mas ouviram dela que a luta deles não ia dar em nada. É o que conta o Raul. A gente começou a procurar advogado focado em condomínio. Aí eu lembro que a gente procurou uma desencantou a gente e falou assim: gente, não vai dar, é difícil provar isso, não dá muito futuro, é um processo difícil e tal. Todo condomínio tem isso, desvio de dinheiro. Eu falei assim: não, mas a GP é dele. Ela, sim, mas nada impede que ele não possa ter administradora. Porque o que mais nos chocava, eu falo assim: gente, é igual o Chaves vendendo churros. Sabe? Ele faz o que ele quiser com dinheiro a partir do momento que ele é dono do GGP. O Raul compara o Hanif com o Chaves vendendo churros. Ele tá falando do programa do SBT, é claro. Porque tem um episódio em que o Chaves monta no meio da vila uma barraquinha de churros. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Só que nenhum cliente aparece. Daí, o Chaves começa a comprar churros de si mesmo. Seu Madruga, me vende um churro, por favor. O Chaves fica de um lado da mesa e pede um churro. Daí, o Chaves corre pro outro lado da mesa, engrossa a voz e vende um churro pra si mesmo. Como se fosse outra pessoa. Claro, Chavinho, foi pra isso que eu te dei o dinheiro, digo não. A lógica do Raul é que o Hanif estava fazendo a mesma coisa. Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Vendendo o serviço de manutenção do prédio para empresas que eram da sua própria família. Quer que foi? Quer que há? Claro que sim. Então, aqui, dou o dinheiro e põe o churro. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro. Era assim que muitas pessoas do Vibe se sentiam. Hanif era o Chaves comprando os próprios churros. Mas tinha uma diferença. O dinheiro que ele usava era do condomínio. Ou seja, era de todo mundo. E, mesmo depois de ouvir dessa primeira advogada que eles não tinham chance nenhuma contra o síndico, Raul e seu grupo não desistiram. E foi no Google que eles descobriram uma advogada que já processava Hanif. Digo, Wanderson Bellarmino. A doutora Marcela Serra. Alô? Oi. Marcela? Quem é? É o Chico Felitti. Pode subir. Obrigado. O escritório da doutora Marcela Serra fica no Belém, um bairro da zona leste de São Paulo. É um imóvel em cima de uma pizzaria. E eu vou até lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer é meu. Nem foi preciso adiantar muito o assunto. Quando eu mandei uma mensagem dizendo que queria falar de Hanif, a doutora Marcela respondeu: "Você consegue vir até meu escritório na sexta-noite, depois que acabar o expediente?" Não, quando eu soube que era, eu não acredito. Não. Aí você falou síndico, eu trabalho para vários prédios. Falei, deve ser o pessoal da revista do síndico. Aí eu fui procurar teu nome, eu falei, nossa, é o cara da casa... Abandonada. Da casa abandonada. Faz 7 anos que Marcela Serra trava uma guerra jurídica contra Wanderson Hanif. Essa história hoje eu brinco que eu falo que já é, assim... Eu acho que eu vou sentir mais falta dele do que... Eu penso mais na mulher nele do que a mulher dele. Ele com certeza pensa mais em mim do que nela. Doutora Marcela é uma advogada dessas de série de TV. Uma mulher baixa, com salto fino muito alto, calça social e cabelos castanhos bem lisos até o meio da cintura. Que anda sempre com 2 acessórios. Uma bolsa de verniz e uma arma. E que tem uma paixão pelo direito que parece ser do dobro do seu tamanho. E o caso Hanif é um dos maiores da sua carreira. Hanif, ele pra mim já chama Hanif de coração. Porque faz tantos anos, eu não consigo chamar ele de outra coisa. Ele vai ser assim, comigo cola a história da lei, eu não consigo chamar ele pelo nome. Ela vê a relação dos dois como se fossem Tom e Jerry, inimigos que correm um atrás do outro, mas que nunca se alcançam. E que no final acabam até pegando um respeito um pelo outro. Se a gente parar pra pensar, a vida do Jerry ia ser um pouco meio vazia sem o Tom. Não seria? Aí eu brinquei com meu marido, eu falei do Hanif, falei, você quer tomar um tiro na cara? Você tá querendo tomar um tiro na cara, né?
Porque o Hanif me ameaçava, ele vinha aqui. Meu computador vive hackeado com bilhete na tela. Doutora Marcela diz que Hanif invade seu computador com alguma frequência. A gente vai falar mais disso no episódio 3. Mas eu de imediato fico impressionado. Pergunto se ela não tem medo. E ela responde: Eu sou atiradora. Eu peço que Marcela comece do começo. Como foi que Wanderson, codinome Hanif, virou uma das razões do seu viver? E a minha chegada no Bom Retiro também foi louca, porque foi por um problema com ele. O problema, no caso, foi a cena de treta na garagem que abriu esse episódio, e que aconteceu em outubro de 2016. Foi quando os moradores procuraram a doutora Marcela. E ao contrário do Vibe, esse prédio tem nome em português, Estilo Bom Retiro. Mas as diferenças acabam por aí. De resto, o estilo é cheio de semelhanças com o Vibe República. Na época, o estilo também tinha sido entregue há pouco tempo. Muitas unidades também não tinham sido vendidas. E outras tantas tinham sido compradas como investimento, por pessoas que queriam alugar ou revender dali a alguns anos, contando com a especulação imobiliária. Eu trabalho para algumas empresas e um dos donos de empresa falou: um amigo meu precisa de um advogado. A pessoa diz: olha, o subsíndico do meu prédio arrebentou meu carro inteiro com um taco de beisebol. Os moradores procuraram a doutora Marcela no mesmo dia que a Doblô foi arregaçada. E ela os aconselhou a usar o celular para gravar quando estivessem nas áreas comuns do prédio. E foi assim que eles fizeram o áudio que abre esse episódio. A briga aconteceu um dia depois de Hanif ter quebrado o carro do vizinho. Nessa conversa, a minha cliente gravou e ele fala: só não dei 2 tiros no teu peito hoje, só não matei você hoje porque Deus não quis. Conseguimos a prova. Vamos tocar o baile. Com a gravação na memória do celular, eles foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência por injúria, ameaça e por dano. A Polícia Civil ficou de apurar o que aconteceu no prédio, avaliar a gravação e decidir se apresentava uma denúncia para o Ministério Público. E isso geralmente leva meses. Acontece que a treta na garagem não era a primeira vez que Wanderson Hanif era acusado de ameaçar alguém. Em 2011, a então namorada de Hanif foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Nesse documento, ela afirma que tinha sido ameaçada de morte. Os dois tinham brigado, e depois da briga, Hanif mandou um e-mail para ela. Escreveu na mensagem que ela tinha mexido com o cara errado, isso são aspas. Chamou a namorada de vagabunda, dissimulada e de puta santa. Essas são as palavras dele que estão no boletim de ocorrência. E terminou o e-mail dizendo: agora se prepara que vai ter bala. Tudo isso está registrado no BO. E a ameaça na garagem também não foi o único problema do estilo Bom Retiro com Hanif. Meses depois da saída até a delegacia, a doutora Marcela foi procurada por outros moradores do estilo. Eles desconfiavam que Hanif estava desviando dinheiro do prédio. O estilo Bom Retiro é um prédio cercado de muros e de silêncio por todos os lados. Eu passei meses tentando contato com os moradores para entender o que tinha acontecido ali. Falei com mais de 20 pessoas. Metade delas disse que nunca conheceu um Hanif e a outra metade disse que jamais tocaria no assunto, porque tem medo. Oi, aqui é o estilo Bom Retiro? Isso. Eu precisava falar com alguém da administração, por favor. Eu sou jornalista, tô atrás de uma história que aconteceu aqui. Só um minutinho, por favor. Mas, depois de meses de insistência, eu consegui encontrar 4 pessoas que lembram do que aconteceu. E lembram bem. 3 delas não toparam ser nomeadas, mas contaram uma história que parece copiada dos relatos do Vibe, de tão parecida que elas são. Sendo que ninguém do prédio do Bom Retiro conhece os moradores do prédio da República. A chegada de Hanif no estilo Bom Retiro foi junto com o nascimento do prédio. O estilo ficou pronto em 2014. Um ano depois, muitos dos apartamentos ainda estavam desocupados, porque o condomínio era alto. Os moradores não estavam nada contentes com a gestão do síndico. E fizeram um abaixo-assinado para trocar de profissional. Conseguiram. Não parece que a gente está ouvindo a história do Vibe de novo? Só que esses 2 prédios são separados por 4 quilômetros de distância. E as histórias têm 2 anos de diferença. Só que muita coisa se repete. Hanif apareceu no estilo dizendo que era investidor, dono de 2 apartamentos,
que tinha experiência em resolver problema predial. E, em 2016, Hanif foi eleito. Só que dessa vez não conseguiu chegar ao cargo mais alto do prédio. Foi eleito subsíndico. É o que conta o único entrevistado do estilo que topou aparecer. O nome dele é Edinaldo Aguiar. Ele já foi síndico do edifício. Edinaldo me mandou um relato por escrito do que aconteceu no prédio. E quem vai ler trechos desse relato é o Luan Alencar, que também edita essa série. Por uns 3 meses fizeram uma gestão em que os moradores estavam contentes e até elogiaram o síndico e o subsíndico Hanif, porque apresentavam boas propostas de administração para o condomínio. Só que daí, depois de meses de paz e tranquilidade, vieram as mudanças. Por influência do Hanif, o condomínio passou a fazer algumas alterações na administração. Tirou os colaboradores de empresa terceirizada, passou a admitir pelo próprio condomínio, alterou a administradora do condomínio e apresentou uma empresa, Grupo Hanif, para realizar as cobranças dos condôminos inadimplentes. O Grupo Hanif era uma empresa de administração condominial do próprio Wanderson. Quer dizer, a empresa estava registrada no nome da mulher dele na época. Só que dessa vez as pessoas sabiam que a empresa tinha ligação com o subsíndico. Afinal, o nome da firma era o nome dele. Não dá para dizer que foram enganados. O Grupo Hanif ficou responsável por cobrar os apartamentos que deviam condomínio. No contrato para fazer isso, a empresa do subsíndico tinha direito a ficar com 20% das dívidas que conseguisse recolher. Mas na prática, esse percentual foi de 100%. Hanif levantou mais de R$25 mil em dívidas e nunca repassou 1 centavo para o estilo. Isso tudo está registrado em documentos e reconhecido pelo próprio Hanif. Acontece que depois de algum tempo o pessoal do estilo percebeu que essa empresa recebia dos condôminos e não repassava o dinheiro para o condomínio. Foi aí que começaram a perceber que o Hanif não estava cumprindo as suas obrigações. Ou seja, ele não estava repassando o dinheiro do condomínio. E quando o subsíndico já tinha abdicado do cargo, veio à tona mais um fato. Ele nunca foi dono de apartamento nenhum no estilo Bom Retiro. A gente ficou sabendo que, na realidade, o Hanif não tinha apartamento. Ele assinou abaixo-assinado por meio de procuração do proprietário do apartamento. E é nessa situação que a advogada Marcela Serra abre seu primeiro processo contra Hanif. Sabe o que eu vesti enquanto eu fiz toda a investigação para esse podcast? Roupa da Insider. A Insider tem camisas, calças, agasalhos e camisetas que são os mais versáteis que eu conheço. É sério, servem tanto para ir para um salão de festa de um prédio até um tribunal. Tirando que os produtos da Insider desamassam conforme a gente usa, sem precisar de ferro, só com o calor do nosso corpo. E o tecido tecnológico das roupas da Insider facilita a absorção e a evaporação rápida do suor. E tem código de desconto para ouvintes de O Síndico. O código é Chico Felite, tudo junto. CHICOFELITTI. E esse código dá 15% de desconto na sua compra. Esse desconto, inclusive, pode ser somado com outras promoções do site da Insider e a economia pode chegar até 30%. Então aproveita o aniversário da Insider, que é agora em abril, e faça a escolha esperta. Compre roupas inteligentes que vão te acompanhar em qualquer ocasião, que vão te acompanhar por anos e anos, porque são de qualidade. O link para aproveitar esse desconto está no texto de descrição desse episódio. Valeu, Insider! De volta para o escritório em cima de uma pizzaria na zona leste de São Paulo, Marcela diz que desvendou o modus operandi de Hanif. Ela diz que ele chega num prédio novo com pompa e uma pastinha de couro. Fala alto e fala grosso. Diz que é rico, que aquela pastinha tá cheia de procurações dos apartamentos dele. E pergunta se alguém tem coragem de pedir para ver os papéis dentro da pastinha. Ele achou um meio que as pessoas dão dinheiro para ele e elas não querem saber o que ele faz. Porque nem conselho olha a pasta. Nem conselho. Ele se aproveita de estereótipos que já existem na cabeça de todo mundo. Chega um homem de cabelo com gel para trás, vestindo um terno, dentro de um carrão. O que as pessoas vão pensar? Que aquele homem é um líder, um coach, um presidente, um síndico. Ele é tão bom no papo que ele não precisa apresentar nada. O proceder dele é assim, ele... Para quem não raciocina muito, vive mais da aparência, você olha um rapaz que as mulheres dizem ser bonito, não é o meu tipo, mas as mulheres dizem ser um rapaz bonito. Os homens veem um grande empresário, normalmente à época
É um proceder caro deu dele, porque ele investia em terrenos bons. Ele começa com 1 apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos, daqui a pouco ele tem 10 apartamentos e ele começa. Fiz faculdade não sei de que, não sei onde, tenho MBA não sei do que, não sei onde, vou te ajudar a gerir aqui. Vira subsíndico. Daqui a pouco ele passa para síndico, é que eu cheguei antes. Doutora Marcela diz que respeita o mesmo homem que ela acusa de crimes, porque uma coisa ela não consegue negar, que ele é esperto. Ele achou a mina. Só que ela conseguiu desmantelar os planos dele no estilo. Descobriu que os apartamentos que Hanif dizia ter no prédio eram, na verdade, de outras pessoas. O que ele tinha eram só procurações para alugar esses imóveis. Aí, nessa brincadeira, eu mostrei pro síndico que ele não era proprietário das unidades. E falei pro síndico, essa pessoa não tem esse RG, o seu condomínio exige que seja síndico profissional, como que você botou ele com esse cara aqui dentro? E, semanas depois que Marcela pegou o caso, Hanif foi embora do estilo. Fugiu com a grana. Mas ela foi atrás dele, abriu um processo criminal contra o ex-subsíndico pelo desvio do dinheiro. Hanif respondeu, pediu para fazer um acordo e admitiu que devia esse dinheiro para o prédio. Até assinou um termo de confissão de dívida. Esse documento afirma que Hanif deve mais de R$26 mil para o estilo, um valor que hoje em dia já chega a mais de R$35 mil se for corrigido. E ele se comprometia a pagar esse dinheiro em 12 parcelas. Fiz uma confissão de dívida. Eu levei pra ele fez uma piada. Quer um cheque, doutora? Quer um cheque pra pagar a dívida? Falei, quero. Só que essa dívida não foi paga até abril de 2025. Doutora Marcela já tinha encontrado outras acusações contra Hanif que foram parar na polícia, mas que não chegaram a ser julgadas, porque nunca viraram processos. Em 2012, um empresário dos Jardins, um dos bairros mais ricos de São Paulo, foi até a delegacia. Disse que Wanderson Felipe Bellarmino Alves foi até seu escritório para vender plano de saúde, que ofereceu uma cobertura melhor do que o plano que esse empresário tinha até então, por um valor menor. O empresário, então, deu 2 cheques para Hanif, que em 2012 ainda não usava esse nome. Um dos cheques era de quase R$3.500. O outro era de pouco mais de R$3 mil. Os cheques foram descontados, mas o novo plano de saúde nunca veio. Daí o empresário foi até a polícia denunciar Wanderson por estelionato. No mesmo ano, de 2012, uma empresária da rua 25 de março também procurou a polícia para denunciar Wanderson Hanif por um golpe parecido. No caso dela, a mordida foi de R$6 mil. E nenhuma das duas denúncias virou um processo, porque esses mesmos empresários que foram até a polícia denunciar Hanif não voltaram mais lá. E aqui vale um resumo de como funciona a denúncia de um crime. Registrar um boletim de ocorrência é só o primeiro passo. Depois de fazer um BO, ele pode ou não virar um inquérito da polícia, ou seja, uma investigação. E, se a polícia decidir investigar, vai primeiro checar o que existe de evidência e ouvir todas as partes. E é só depois disso, uma investigação da polícia que apresenta as evidências para o Ministério Público, que essa denúncia vira um processo judicial. Mas, como essas pessoas que se diziam enganadas pelo Hanif nunca mais voltaram à delegacia, o caso morreu por ali mesmo. E a doutora Marcela Serra tinha consciência disso. Ela acreditava que o caso do prédio Estilo também podia nem ser julgado, caso ele virasse um processo. Então, ela esperou o tempo passar. E alguns anos depois, ela cruzou de novo com esse nome tão único quanto inventado. Quatro anos depois de ter começado a processar Hanif, doutora Marcela Serra recebe uma ligação. Doutora, eu queria falar com você. A senhora, aí eu falei, fala, eu tenho um defeito, eu não tenho muita paciência, eu não tenho a educação necessária para ser advogada. Mas, assim que soube do motivo do contato, ela passou a ter paciência, muita paciência. No primeiro momento desliguei, até achando que podia ser alguém dele, né? Aí ligaram de novo. A senhora conhece o Wanderson Hanif? Eu falei, conheço. Ele é síndico do nosso prédio. Eu falei, então senta. Seu problema é muito maior. Quem ligava era a Evelyn, do grupo de detetives do edifício Vibe. Ela queria ajuda para tirar Hanif do poder e depois tomar as medidas jurídicas que coubessem nesse caso. Para isso, os detetives do prédio Vibe tinham que se unir, continuar juntando informações
e provas. Depois de descobrir que Hanif não chamava Hanif e não tinha ligação com o edifício nenhuma, eles começaram a tentar avisar o resto dos vizinhos. Faltavam 2 meses para a eleição de síndico, e Evelyn, Lígia, Bruno e Raul formaram então uma espécie de central de telemarketing. Daí eu peguei e fiz uma planilha em Excel com os números dos apartamentos, né, do 110, 101, né, começa até em cima. E comecei a ligar pessoa por pessoa e já ia anotando quem estava do lado dele e quem que a gente podia conversar, né? Porque tinha aqueles que a gente sabia, não dava pra conversar. Evelyn botou o bloco na rua. Por mais que nunca tivesse pensado em ser síndica, sabia que, para tirar o grupo de Hanif do poder, era preciso ter uma oposição forte. E uma oposição precisa de uma cara. E ela resolveu sair candidata. Eu ligava, telefonava, me apresentava, né? Que eu ia ser candidata, se a pessoa podia passar o e-mail para mandar uma proposta. Então a gente tinha feito um cardzinho, né, com o meu nome, da Lígia, quem nós éramos, né. Aí algumas pessoas diziam que não podiam, assim, tu me concede a tua procuração, né. Então eu vi de tudo, né, principalmente dos homens. Ah, eu vou te dar a procuração, mas tu é café com leite que tu não vai ganhar. E pessoas que eram do lado dele me encontrando e dizendo: você não vai ganhar, só eu tenho 30 procurações, você não vai ganhar, e me xingava de tudo que é coisa, né, assim. Durante a sua campanha, Evelyn encontrou um segundo adversário: o machismo. Ouviu de moradores que não estava apta a administrar um condomínio daquele tamanho, porque era mulher, porque era jovem. Mas Evelyn já conhecia esse discurso de cor e salteado. Era jovem, mas também já era professora e doutoranda. Já tinha passado por umas situações dessas. Então, tocou o barco. E deu que acho que eu consegui mais de 30 procurações, eu não lembro o número exato. E ele botou até os funcionários para me vigiar, assim, né? Então eu passava, eles estavam me cuidando, eu entrava no elevador, eu balançava a procuração e dava um tchau pra câmera, porque eu sabia que estavam me olhando, né? Aí eu comecei a engatar o lado deboche. Um deboche com suor, ela conseguiu procurações e uma base eleitoral. Conforme a Assembleia ia chegando, a Evelyn foi sentindo que a sua candidatura tinha ganhado força e apoio. Mas nunca dá para prever o resultado de uma eleição, como a gente aprendeu nos últimos anos. Até porque o inimigo dessa vez era outro. Hanif não ia competir nessa eleição. Em dezembro de 2020, ele abdicou do cargo de síndico. Alegava que sua gestão já tinha contribuído tudo que podia para o prédio. A gente vai falar disso no próximo episódio. Mas ele não saiu do condomínio como um todo. Apresentou seu candidato, que era o subsíndico da época, e que ia continuar com a sua gestão. E Hanif também declarava estar preparado para ser cabo eleitoral em uma eleição ferrenha. Esse é um áudio que ele enviou dias antes da Assembleia para um dos seus apoiadores. Vamos esperar eles levantarem. Tá bom? Só se posiciona, terça que vem a Assembleia, vamos embora. Eu agora já fiquei pé da vida mesmo, né? E na terça-feira seguinte, todos estão reunidos no mesmo salão de festas. Para a festa da democracia condominial. Uma assembleia de condomínio costuma ser um evento pouco emocionante. Bem pouco. E por isso, é raro que seja um sucesso de público. Mas a assembleia do dia 10 de agosto de 2021 do Edifício Vibe é um sucesso de público sem precedentes. Porque o prédio todo sabia que ali aconteceria um embate. É quase o capítulo final de uma novela que já durava 24 meses. Mais ou menos. Tá bom? Os moradores chegam na hora. Cada um assina seu nome na lista de presença, ao lado do número do seu apartamento, e se senta em uma das cadeiras de plástico dispostas em fileiras no salão. E o cômodo lota antes mesmo de dar o horário da reunião. É Hanif que começa falando na Assembleia. E ele mesmo pede que o encontro seja gravado. E é graças a isso que dá para acompanhar de dentro tudo o que aconteceu nessa noite. Uma Assembleia é um encontro bem simples. É como se fosse uma sessão do Congresso. O presidente da mesa fica sentado no fim da sala, de frente para o público, e comanda o protocolo da votação com a ajuda de um microfone. Eu estou pedindo a palavra na reunião para nós começarmos a discutir os assuntos de acordo com o que está lá escrito. O presidente da mesa já começa a noite tentando amainar os ânimos, mas eles estão bem exaltados.
Vale lembrar agora que 2021 foi o ano que o Brasil recebeu o grosso da vacina para o Covid. E nessa altura, a maioria da população estava imunizada. Por isso, essa assembleia foi um dos primeiros eventos presenciais do prédio em algum tempo. Era raro ver tanta gente junta em 2021. E por isso também a doutora Marcela Serra consegue entrar na assembleia de máscara cirúrgica, quase que disfarçada. E ela não é reconhecida por Hanif. Enquanto a assembleia se desdobra, a advogada vai costurando o salão, aconselhando os moradores da oposição sobre como eles têm que agir. Então eu preparei o pessoal do condomínio, para cada um eu dei um papel. Falei, você faz isso, você faz aquilo. Eu entrei na assembleia, eu ficava olhando de longe assim, ó. Aí eu ia para pergunta tal coisa. Agora sugere questionário. E ele foi caindo assim, ó. Mas caindo como um pato. Por exemplo, a advogada pede que a oposição evite acusar as pessoas de crimes ou de má conduta. Que no lugar disso, as pessoas têm que fazer perguntas. Em vez de gritar, seu nome não é Hanif, ela aconselha que os moradores façam perguntas. Perguntas como, mas qual é o seu nome de verdade? O que está escrito no RG? Só que um conselho pode ou não pode ser seguido. E, logo nos primeiros minutos do encontro, os moradores já estão berrando com Hanif que ele precisa apresentar seu nome de verdade e um número de CPF que bata com o número da sua documentação. Não, a gente só pediu para constar que ele deixe por escrito o nome certo. Ô, gente, só fala. A identidade fugidia do síndico é um dos primeiros temas do encontro. Não, é só para constar o nome verdadeiro dele e o CPF, porque em vários documentos a gente achou o CPF errado e o nome também, que não faz parte do nome dele, Hanif, ele assina assim. O senhor tem um registro de CPF e de RG do senhor Hanif? Depois de quase meia hora, o bate-boca dá lugar à votação. Manifestem-se, pois, os candidatos a síndico. Evelyn é convidada a apresentar sua candidatura. Vai até a frente do salão de festas e diz quem é. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Evelyn, do apartamento proprietária, moro aqui. Eduardo, que é o candidato da chapa do Hanif, também anda até o palco e se apresenta. Eduardo, cidade e hoje eu sou subsídio. E, mesmo um momento que tinha tudo para ser só uma formalidade, vira um gancho para o desabafo de moradores descontentes. Eu gostaria que se elegesse um síndico que residisse no prédio. E, com uma hora cravada de assembleia, começa a votação. Vamos à eleição. Levanta, fica de pé aí, já fala. Quer dizer, quase começa. Vamos organizar direito esta interpelação. E antes mesmo de depositar seus votos, alguns dos vizinhos já deixam claro quem era a sua escolha. Se o candidato não tem tempo no diálogo, como que ele quer administrar 254 apartamentos? Hanif não deixa abaixo. Começa um bate-boca digno de debate para a Prefeitura de São Paulo. Não é só vez de falar, Remy. A pergunta não é para você. E esse quiprocó revela mais e mais a divisão que existe no prédio. De um lado, o grupo dos moradores. Do outro, o de pessoas que compraram apartamentos como investimento. Não. Tem gente que está aqui só de ministério bebida. Nem o prédio mora, nem o proprietário é. E, passados mais de 10 minutos de debate, é chegada a hora da votação. Agora de verdade. Vamos votar. Vamos à eleição? A experiência desses 2 últimos anos fez mudar o processo eleitoral no prédio. O meu plano é o seguinte, eu vou chamar apartamento por apartamento. A partir dessa assembleia, cada morador deve se apresentar, dizer em que apartamento mora e mostrar todos os documentos exigidos para votar. Uma escritura ou um contrato de aluguel
e o comprovante de que está em dia com o pagamento de condomínio. Quem tiver uma procuração vai ter de entregar o papel para a mesa avaliar se ele é válido ou não. Eu queria saber se alguém conferiu o número de procurações que foram apresentadas, se elas correspondem ao número que é dito que está ali, se correspondem a cada unidade. E assim, voto por voto, a democracia evolui. Apartamento 104. Levante-se e manifeste-se, por favor. O primeiro voto é para Evelyn. Evelyn, um voto. O segundo, também. E para quem a senhora vota? Obviamente a Evelyn. E a terceira pessoa a votar é Wanderson Hanif, que nessa noite se apresenta como dono de 7 unidades. E por isso quer votar 7 vezes. 14, 12, 10, 706, 709, 606, 402 e falta um. Essas unidades estão no seu nome? Então, são PJ, mas são É que eu vi aqui que está no nome de Hanif Imóveis e Seguros, que está em nome... Eu tenho há 15 anos e a gente está... Inclusive meu filho tem nome. Mas o CNPJ está no nome de Verônica e Elia, não está no seu nome. Só que alguém grita que os apartamentos não estão no nome de Wanderson. E ele reage de bate-pronto. Não dá nome! Um morador então diz: esse apartamento não é seu, está registrado no nome de outra pessoa. E Hanif responde que está no nome de uma empresa que pertence à sua família. Inclusive você recebeu o salário de síndico nessa conta que não é no seu nome. Mas, ao contrário do que tinha acontecido nas últimas 2 votações, os moradores se manifestam. Exigem que seja cumprida a regra do regimento interno. Só pode votar quem é dono de apartamento ou tem uma procuração de cessão de direitos registrada em cartório. Fora! Fora! Então, alguém pergunta se Hanif tem as procurações. E ele responde que não. Você está com as procurações? Não vai votar! Não vai votar! Uma onda de balbúrdia se levanta no salão de festa, até que o presidente da mesa precisa colocar ordem no furdúncio. De novo. Senhoras e senhores! Eu vou precisar gritar 4 vezes nessa reunião. Eu não tenho voz de saúde mais vezes. Por favor, concordem-se. A votação é retomada. E, depois de mais meia hora, o processo eleitoral finalmente chega ao fim. Só que uma eleição que começou com fuá, termina com fuá. Pois bem, está então encerrada a votação para síndico. Mas, antes de anunciar o resultado, é feita uma ressalva. Todas as procurações que foram apresentadas naquela noite vão ter de ser checadas. Caso elas não estejam registradas de verdade no cartório, ou caso tenham sido feitas em anos anteriores, esses votos vão ser cancelados. E conste em ata que será verificado a veracidade das procurações, a autenticidade das procurações e a adimplência. A apuração dos votos é feita ali mesmo, no momento exato em que a Assembleia completa 2 horas. Quantos votos para o senhor Eduardo? 21 votos para o senhor Eduardo. Quantos votos para a senhora Evelyn? 42 votos para... E Evelyn foi eleita, com o dobro de votos do grupo de Hanif. E a comemoração dos seus apoiadores levanta protestos de quem ainda está do lado do síndico. Mais uma vez, a treta tem que ser abafada. E o presidente da mesa pode, finalmente, declarar que aquela eleição chegou ao fim. Declaro encerrada a Assembleia Geral Extraordinária de 10 de agosto de 2021 do Condomínio Vibe. Boa noite. O grupo de Hanif é deposto. Doutora Marcela assiste essa queda escondida. E, enquanto alguns moradores sobem para um apartamento para comemorar a vitória, a advogada celebra em silêncio, com um sorriso escondido debaixo da máscara cirúrgica. A partir desse momento, ela e os detetives do prédio Vibe vão poder ter acesso aos documentos do prédio, para entender se conseguem processar o ex-síndico ou não, e sob quais acusações se conseguirem. Agora os moradores iam ter noção do que tinha acontecido com o dinheiro de todo mundo durante os 2 últimos anos.
Só que enquanto eles comemoravam, Hanif já tinha ido embora, puxado o carro, para nunca mais voltar ao Vibe República. O que ninguém no Vibe sabia é que nessa altura o síndico já estava no poder em outro prédio. Mas dessa vez, em outra cidade. Se você já me ouviu falar por mais de 30 segundos, sabe que eu tenho 2 paixões na vida: investigação e cachorro. O nome da minha empresa, inclusive, é Pachorra Felite, que é o nome da minha cachorra. E recentemente, as 2 cachorras aqui de casa tiveram giardia. Foi chato pra burro. E não foi só por ver elas caidinhas, jururus, mas também foi pelo dinheiro que eu tive que gastar. E foi aí que eu resolvi contratar um plano de saúde para as 2 cachorras. E escolhi a Pet Love, porque a Pet Love tem mais de 7.000 locais de atendimento credenciados por todo o Brasil. Tem pronto-socorro, tem clínica, tem até veterinário que vem em casa. E tem 5 tipos de plano, que vão do mais básico ao mais completo. E eu também aproveitei que eles têm desconto para quem tem mais de um pet, tipo eu. A boa notícia é que se você contratar um plano da Pet Love para o seu bicho ainda no mês de abril, vai ganhar 50% de desconto na primeira mensalidade. E a microchipagem também é grátis. É só usar o código CHICOFELITE50. Chico Felite, como o meu nome, CHICOFELITTI, e o número 50. Ah, e os planos da Pet Love não têm fidelidade, ou seja, você cancela na hora que quiser. Valeu, Pet Love, em nome de nós 3, eu e as cachorras. No próximo episódio de O Síndico... Falei, gente, tem alguma coisa errada. Foi aí que uma luz amarela se acendeu sobre a cabeça de Ana e de outra moradora. De repente a gente começou a perceber algumas situações, assim, tipo... Eu e a Thaís começamos a investigar a conta de luz, a conta de água. A Thaís falou, Ana, a conta de água não tá paga. Quer ouvir agora os 4 episódios de O Síndico? Você pode. É só apoiar o podcast com $2 no Patreon ou por R$10 na Aurelo. A série inteira já está disponível para apoiadores e para apoiadoras. O link para apoiar está no texto de descrição desse episódio. O Síndico é um podcast da Folha, produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A criação é minha, com a Luciana Coelho. A produção é de Otávio Bonfá, com assistência de Beatriz Trevisan e do Alan Batista. A edição de som e a trilha são do Luan Alencar, que também lê trechos de um depoimento nesse episódio. A imagem de capa desse podcast é da Catarina Pinhato. A supervisão é de Daniel Castro e da Luciana Coelho. A gente se encontra de novo na quarta-feira que vem. Enquanto isso, posso te pedir aquele bom e velho favor que você não aguenta mais? Assina o podcast na sua plataforma preferida, assina agora. Vai levar menos de 30 segundos e não custa nada. E aproveita que você vai estar lá com o dedo no botão e dá 5 estrelas para essa série. Sua avaliação é nosso ganha-pão. Um abraço e até semana que vem.